Gente, minha vizinha, ó, cortou o pé de limão que tinha aqui. Então a imagem agora ficou assim, ó, tá vendo? Olha daqui pra baixo. Ficou bem mais livre aqui a imagem, ó. Sem o pé de limão. E agora, gente, olha aqui pra vocês verem o tanto de roupa que eu tenho pra lavar. Tem um monte aqui e tem mais dentro do tanquinho, ó. Isso daqui. Então, eu já vou começar a colocar pra bater, né? Pra mim tá descendo lá embaixo e organizar a cozinha toda lá, que tá a maior bagunça. Porque eu quero fazer umas mudancinhas lá na cozinha. Quero mudar alguns móveis de lugar, né? Então vocês ficam ligadinhos aí, tá bom? Pra vocês acompanhar. A roupa começou já, ó, a soltar a aguinha, né, pra poder lavar. E eu vou estar descendo lá embaixo pra fazer as mudancinhas lá na cozinha que eu falei pra vocês.
Terminei, ó, de lavar a louça todinha, já limpei a pia, tá limpinho. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, a novidade que eu comprei, ó, esse filtro. Gente, tinha um bom tempo que eu tava sem filtro, porque a gente usava aquele filtro de colocar debaixo da pia, direto no cano, e já saía água da torneira aqui filtrada, ó. Só que não tava dando certo, porque tirou toda a pressão da torneira. Então nós acabamos tirando, né? E nós ficamos um bom tempo sem filtro, gente. Mas agora, ó, comprei, tá aqui. Achei um preço muito bom, gente. Pagamos R$80 nesse filtro. Achei o preço ótimo, porque os que eu tava olhando tava bem mais caro. E ele é 2 velas, eu achei muito em conta. Então, olha pra vocês verem, né? Porque não dá pra ficar sem água filtrada, né, gente? E agora no calor, esse filtro é muito bom. Eu gosto, porque a água sai bem fresquinha. Eu tenho até o suporte, gente, de colocar aquela água que a gente compra, né? Água mineral. Mas o meu não é elétrico, aquele que liga na tomada nem nada. Então acaba que agora no calor é muito ruim, que a água fica bem quente. E fora, gente, que é muito caro, né? Igual aqui em casa é muita gente. Então eu acho que não compensa. Muito melhor esse filtro, ó. Legal, né, gente? Ó, a cozinha tá arrumadinha aqui. Tudo organizadinho. Só falta, gente, o chão. Pra mim tá limpando. Mas primeiro eu quero fazer as mudancinhas que eu falei pra vocês. Gente, esse micro-ondas, ó, tá aqui. Gente, eu tinha outro micro-ondas, viu? Não era esse. Às vezes vocês viram outro micro-ondas aí nos outros vídeos, né, pra trás. Porque o meu mesmo não era esse. Ele acabou queimando o outro. E como eu já tinha arrumado ele uma vez, eu preferi trocar. Acabei comprando esse aqui bem baratinho, gente, da minha mãe, porque ela quase não usava. Ficava bem parado lá na casa dela. Então eu peguei bem baratinho dela, esse daqui. E a gente fez esse suporte aqui, ó, especialmente para colocar o micro-ondas, tá vendo? Só que eu tô com problema nessa tomada aqui, gente, ó. Eu tô com problema nessa tomada. Ela tá dando muito mau contato, então sempre que eu ligo ele fica piscando, dando mau contato. E o fogão, como fica quietinho aqui, já não tem problema. Ele tá funcionando belezinha. Mas quando eu ligo o micro-ondas, dá mau contato. Então fica piscando o micro-ondas muito, então eu tô com medo de estragar ele, igual fez com o outro. Porque eu tenho quase certeza, gente, que o outro queimou. Foi isso que aconteceu, o mau contato que tava dando ali. Então eu tô querendo tirar ele dali, gente, desse lugar, ó. E tô querendo colocar ele aqui, do lado do forno, ó. Tô querendo chegar o forno pra cá e colocar o micro-ondas ali do lado, porque aí dá pra me ligar naquela tomada lá, ó. Tá vendo? Só que eu não sei se vai ficar legal, gente. Não sei se vai ficar bom. Eu vou tentar. Se ficar ruim, eu volto pro lugar de novo, pro mesmo lugar lá. Mas aí eu vou tentar mudar. E também quero mudar essa geladeira, quero trocar ela de posição e mudar também a mesa. Aqui, ó. Então, eu vou começar as mudancinhas e vocês ficam aí acompanhando, tá bom?
vocês agora como que ficou aqui, tá? As mudancinhas que eu fiz. Gente, eu gostei muito. Achei que eu não ia gostar, que eu ia ter que voltar tudo pro lugar, mas eu acabei gostando e achei que ficou muito bom. Eu vou mostrar pra vocês, espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui, gente, ficou assim, ó. Coloquei o forno, o micro-ondas, tudo juntinho, ó. Tá vendo? Coloquei ali aquele vasinho de flor, achei que ficou muito lindinho ali em cima. Então, essa parte aqui ficou assim, ó. Tá vendo? Um pertinho do outro. Achei que ficou muito bom, tá vendo? E aqui, ó, a geladeira, gente, eu mudei, ó. Ela ficava de canto. Então, ocupava mais espaço, né? E como a minha cozinha é pequena, eu preciso de espaço. O que que eu fiz? Eu coloquei ela assim agora, ó. Ela ficou retinha. Deixa eu mostrar pra vocês assim nesse ângulo, pra vocês verem, ó. Ficou retinha a geladeira, tá vendo? E acabei mudando a mesa também, ó. A mesa estava em outra posição, né? Eu acabei deixando ela assim, achei que ficou muito bom. Ficou espaçoso, ó, tá vendo? Achei que ficou muito legal aqui desse jeito. Gostei muito, gente. Aqui, ó, essa parte aqui ficou do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que tava aqui, tudo organizadinho, ó. Só esse cantinho aqui que mudou, gente, né? Ó, fiz umas mudancinhas, coloquei ali o quadrinho, coloquei aqui o enfeitinho. E lá em cima, ó, coloquei a minha batedeira e coloquei a garrafa e esse enfeitinho que eu achei que ficou a coisa mais lindinha, gente. Olha pra vocês verem. Então, acabou que ficou assim esse cantinho agora, ó. Ficou desse jeitinho aqui. Também eu posso estar comprando, né, gente, mais outros enfeitinhos para colocar aqui. Estou pensando em comprar aqueles potes de colocar mantimento para mim seguir aqui, ó, a ordem aqui com os mantimentos. Vou ver, né, se vai ficar legal. Assim que eu fizer as mudanças de novo, eu mostro para vocês. Aí a pia tá aqui, ó, tudo limpinho, organizadinho. Meu filtro eu já mostrei para vocês, né, que eu comprei novo. E é isso, gente. Gostei muito das mudancinhas, achei que ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado também. Me fala aí, gente, se vocês gostaram, tá bom? Então é isso aí, gente. Foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostou, gente, deixa bastante like aí pra mim, tá bom? Comenta aí bastante no vídeo. E não esquece, gente, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês, tá bom? Em nome de Jesus, que vocês tenham aí um dia abençoado na presença do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.